Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto vídeo da série do mini curso de Laravel 7. Eu me chamo Carlos Eduardo e nesse vídeo nós vamos criar as migrações ou migrations, certo? E trabalhar com o arquivo SQLite. Mas primeiramente eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para ser avisado de novos vídeos que vierem ao ar. E também deixe aí seus comentários com dúvidas e sugestões e compartilhe aí com seus amigos o canal, ok? Bom, as migrações elas servem, certo, para termos um controle de versões de tudo que nós viemos a fazer dentro do banco de dados, certo? E elas vão aí servir para modelar o banco de dados utilizando o PHP para criar as nossas tabelas, ok? Então, para nós criarmos aqui na prática, certo? Uma migração, eu vou aqui abrir o prompt de comando, ok? Vou aqui parar o nosso servidor. A gente vai parar com as teclas Ctrl e C ao mesmo tempo e ele para o servidor certo local aí do Laravel. E vou digitar aqui o seguinte comando: php, opa, está maiúscula, minúscula, php, certo, espaço, artisan, make, dois pontos, migration. Certo? E espaço, create, underline, produtos, certo? Como se trata de uma API de produtos que a gente definiu lá que, por exemplo, eu teria um mercadinho fictício e queria controlar aí a entrada de produtos, certo? E a saída de produtos aí do meu mercadinho e deixar ele um pouco tecnológico. Então, continuando aqui, underline table, certo? E eu tenho aqui o comando para criar a nossa migração. Então, eu vou aqui dar um enter. Você vai notar aqui no database migration, você vai notar aqui que vai ser adicionado um arquivo aqui, certo? Uma nova migração. Então, deixa eu rodar. Pronto. Criou, você viu aqui que ele criou a nossa migração, ok? Só que ele criou a nossa migração, certo? De forma de uma forma. E existe uma outra forma também de você criar migração. Eu vou apagar ela aqui e vou rodar novamente, certo? Deixa eu deletar aqui. Apaguei a migração e vou rodar aqui novamente, adicionando um complemento, certo? Opa, tá demorando aqui. Deixa eu abrir novamente aqui. O computador não está ajudando. CMD, CD, deixa eu pegar o caminho aqui. Deixa eu pegar o caminho aqui, pronto. Deixa eu pegar esse caminho, fechar aqui, espaço, Ctrl V para colar e pronto. Então, novamente o comando, certo? Eu vou botar o comando aqui. Ok? E vou
dar um espaço, certo? Menos, create igual a produtos, ok? E vou dar, deixa eu mostrar aqui, que ele vai criar novamente aqui, para você observar. Deixa eu botar aqui ao lado e vou dar um Enter. Ele criou a migração, certo? Você nota aqui, ele criou. E ele criou de forma mais completa, ok? Então, aquele comandinho aqui é para você dizer que esse menos create produtos é para dizer que você está criando uma tabela nova, ok? Então, vamos vir aqui na nossa migração que foi criada e nós vamos aqui modificar isso aqui, certo? Agora presta atenção aqui nessa questão aqui do ID. Ele gera dessa forma aqui o ID, certo? Mas futuramente, se você for fazer relacionamento de tabelas, certo? No banco, ele vai dar um probleminha, ele vai acusar um erro. Então, eu vou copiar aqui e colar para o vídeo não ficar muito longo, ok? Deixa eu colar aqui e eu vou substituir esse ID aqui. Então, deixa eu colocar aqui e pronto. Então, a forma correta é de você colocar aqui incrementos, certo? O tipo do ID como incrementos. E aqui você botar o campo ID. Esse próximo campo aqui, certo? É um do tipo string, ou seja, texto. Uma linha. E aqui eu estou dizendo que eu vou colocar nesse campo aqui imagens, ou seja, imagens dos nossos produtos. Esse outro campo aqui é também do tipo string e ele vai adicionar aí o nome, certo? Nas linhas da tabela, ele vai adicionar o nome dos produtos. Esse outro campo aqui, certo? É a quantidade de produtos que eu tenho aí no meu armazém, certo? Ou no meu mercadinho, estocado lá no armazém. E aqui, esse outro campo, ele está discriminando o valor, certo? Agora aqui, esse 4 e esse 2, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que esse 4, eu vou ter 4 números, certo? Antes da vírgula. E esse 2 aqui, ele está dizendo que eu vou ter 2 números após a vírgula, ok? Caso se for 1000, certo? Então eu vou ter aqui, peraí, opa, 1000, então 1, 2, 3, 4,00, certo? Ele quer dizer isso. Então os 4 números antes da vírgula e os 2 números depois da vírgula. Outra coisa também que podemos fazer é colocar aqui um valor, certo? Padrão. Opa. Valor padrão, certo? Deixa eu colar aqui. Vou ganhar um pouquinho de tempo. Então ele bota aqui default e o valor aqui, certo? C1, 0, ok? Mas eu não vou trabalhar com valor padrão não, vou deixar assim, dessa forma aqui, ok? E agora nós vamos criar o nosso arquivo, certo? O nosso SQLite, ok? E
vamos fazer o que? Nós vamos aqui no nosso env, nosso arquivo env, vamos abrir ele, e aqui você nota que, por padrão, ele coloca na variável dbConnection o banco de dados MySQL. Porém, nós vamos trabalhar com o SQLite. Então, eu vou mudar aqui para SQLite. Ok? Agora, uma informação muito importante é, vamos vir aqui em configuração. Cadê a configuração? Configuração. Parte de aqui. Parte de configuração, certo? Abrindo aqui. Nós vamos vir aqui em Database PHP. Ok? E temos aqui, certo? Por padrão, o nossa variável, certo? Lá ele está aqui enxergando essa variável dbConnection lá no nosso arquivo .env, que é essa variável aqui, e ele está nos dizendo que o valor que tem aqui dentro é SQLite, ok? Então, por padrão, se não tivesse nada lá, ele vai assumir o MySQL, ok? Outras informações também é aqui os drives. Então temos os drives do SQLite, o drive do MySQL, o drive do Postgre, certo? E outros drives aqui. Porém, como nós vamos trabalhar com o SQLite, então uma atenção aqui. Ele aqui, ele está enxergando essa variável aqui, db database, ok? Então ele está enxergando lá o que é que tem dentro dessa variável, qual é o valor que tem dentro dessa variável aqui, certo? E aqui nós já havíamos configurado, certo? Mas para utilizar o SQLite, eu vou ter que omitir ou apagar aqui essa variável aqui, certo? Então vamos apagar e vamos salvar. Ctrl S para salvar, certo? E aqui você pode deixar dessa forma aqui, por padrão, ok? E daí nós vamos agora, certo? Criar na raiz na raiz aqui do nosso database aqui, na raiz aqui, então nós vamos criar, certo? Esse arquivo aqui, ó, ok? Esse arquivo aqui, ele está enxergando aqui, ele database path, ele está enxergando tudo da raiz, ou, no caso, tudo da raiz do database aqui do nosso Laravel, ok? Então nós vamos nomear com esse nome aqui, Database SQLite. Ctrl C para copiar o nome e vamos aqui com o botão direito do mouse em cima da database, New File, ok? E aqui nós vamos Ctrl V para nomear o arquivo, Enter para criar o arquivo. Você nota aqui que ele criou um arquivo, certo? Vazio. Clicando nele aqui, ele criou um arquivo vazio, ok? Porém, quando nós rodarmos as migrações e adicionarmos as informações, ele vai criar alguns caracteres aí, certo? Informando que o banco de dados, ou seja, o arquivo, contém informações. Vamos aqui, então, no nosso prompt de comando novamente.
Opa. E vamos rodar as nossas migrações, certo? Para ele popular aí o arquivo do SQLite. Então vamos colocar o arquivo, vamos digitar aqui o arquivo php artisan, ok? Artisan migration, ok? Enter para rodar as migrações. Você nota aqui que ele criou todas as tabelas, a tabela de user, tabela de password, no caso as senhas, de file job table, ok? E a nossa tabela aí também, a nossa migração que acabamos de criar, ok? Então, deixa eu minimizar aqui. E você nota que ele criou alguns caracteres, como eu havia falado, populando aí com as nossas migrações o nosso arquivo SQLite, ok? Então, pronto, pessoal. Banco de dados foi criado, certo? No nosso arquivo. Reforçando aí para vocês, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe os seus comentários com dúvidas e sugestões e compartilhe aí com seus amigos o nosso canal. E até o próximo vídeo.